A maldição foi quebrada. Bom dia! Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal E-Book Companhia. Para quem ainda não me conhece, eu sou Leandro Alcides e hoje eu vou falar para vocês sobre as pedras guias da Geórgia. Aí você me pergunta, mas Leandro, por que é que você está dizendo, você começou o vídeo falando que a maldição foi quebrada? Bom pessoal, por causa disso aqui. Veja aqui essas imagens, essa aqui são as pedras guias da Geórgia, se você nunca ouviu falar, está ouvindo agora, e aqui elas explodiram, uma delas, elas tinham essa formação aqui quando elas estavam ainda intactas, mas depois houve uma explosão, alguém explodiu uma delas, né? Era uma, duas, três, quatro, cinco, era uma pedra no meio, 4 em voltas e uma laje, né? E aqui nós temos a imagem delas em perfeito estado. Era um ponto turístico lá em uma cidade específica lá da Geórgia, que muita gente ia lá ver esse monumento. Ele era muito grande e de repente ele foi destruído, né? Primeiramente aconteceu uma explosão aqui, existem alguns vídeos aí circulando que mostram o momento da explosão, e essa pedra aqui em específico, que é essa aqui, né, ela caiu completamente, ela caiu totalmente aqui. E depois, o pessoal foi lá e acabou de demolir, né? Isso aqui foi uma demolição, assim, digamos, oficial. Isso aqui não é um ato de vandalismo, né? Não dá para classificar isso aqui como vandalismo. Isso aqui teve autorização lá dos órgãos, das autoridades lá da Geórgia. Não foi uma coisa assim que chegou uma reta escavadeira desse tamanho, nas surdinas, escondidas, e destruiu as pedras guias da Geórgia. Mas daí volta aquela questão, Leandro, por que a maldição foi quebrada? Bom, para responder essa pergunta, eu mostro para você esse documento aqui, ok? Eu vou deixar os links na descrição e você pode ir além dos links que irei deixar na descrição e fazer a sua pesquisa particular. Tem muita gente falando sobre as pedras guias da Geórgia desde há muitos anos atrás, ok? Eu estou até um pouco atrasado, porque elas foram demolidas há 2 dias atrás, no dia 6 de julho agora de 2022. Então vamos lá. Olha só, aqui são 10 mandamentos que estavam escritos nas pedras guias da Geórgia. Olha só que loucura que é isso aqui. E aqui, a partir do momento que eu te mostrar isso aqui, você vai entender por que é que eu disse que a maldição foi quebrada. Vamos lá. Olha, o primeiro mandamento, aqui eu estou vendo na Wikipédia, mas você pode pesquisar em outras fontes. O primeiro é o seguinte: manter a humanidade abaixo de 500 milhões de pessoas em perpétuo equilíbrio com a natureza. Bom, nós temos hoje uma estimativa de 8 bilhões de seres humanos na Terra. A expectativa atual é que existe uma população mundial de 8 bilhões de pessoas. Isso significa que se for diminuir essa população a um número assim, a 500 milhões de pessoas, teria que haver uma eliminação, uma exclusão, né, uma remoção de nada mais nada menos que 95% da população atual que vive nesse mundo, no reino terra. Então é assim uma coisa muito perversa, uma coisa maligna, é uma coisa diabólica, né? Veja bem, Deus, ele disse, crescer e multiplicar e encher a terra. O Deus da Bíblia, o Deus de Isaac, Jacó e Abraão, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que muitos o conhecem como Yahushua HaMashiach, ele deu uma ordem específica: crescer, reproduzir e encher a terra. E isso está acontecendo. Apesar de tanta maldade, tanta violência, tantas mortes, apesar do ser humano ter pecado, ter caído, nós enchemos a terra e a cada dia enche mais. Então, quando aparece um mandamento, né, eu chamo isso aqui de mandamento demoníaco, mandamento do mal, dizendo que para manter a humanidade abaixo, olha, é abaixo de 500 milhões de pessoas em perpétuo equilíbrio com a natureza. Então isso aqui é uma coisa diabólica, né? É uma inversão do que o Deus Criador ordenou: crescer, multiplicar e encher a terra. Mas esse mandamento do mal aqui, ele diz para manter a humanidade abaixo de 500 milhões de pessoas. É uma redução de 95%
de pessoas, não é mesmo? Então vamos lá. Será que essa redução aqui, né, uma desses 95%, será que ela já não está acontecendo assim de uma forma mais discreta? Por exemplo, com umas picadinhas de abelha aí, meio suspeitosas, ou de repente com a promoção das eliminações de bebês no ventre da própria mãe. Será que já não está acontecendo essa eliminação sem que as pessoas elas percebam isso? É uma pergunta, eu não estou afirmando nada. O que você acha disso? Deixa aí nos comentários. Bom, esse primeiro mandamento do mal aqui, ele tem muito a ver com o último, o 10º, né? Não ser um câncer sobre a terra. Espera aí, como assim? O que será que eles entendem como um câncer sobre a terra? Não ser um câncer sobre a terra. Quer dizer que nós, então, somos um câncer sobre a terra? Isso a gente vê bastante nos filmes. O Godzilla, por exemplo, esse último filme do Godzilla, lá fala muito bem que o ser humano ele é um câncer sobre a Terra, ele é uma bactéria que está destruindo tudo, e que aqueles monstros eles vêm para fazer ali um equilíbrio. Olha só que maravilha, né? Vamos transformar os monstros em bonzinhos, em mocinhos, e o ser humano é um câncer, é uma doença, é uma bactéria sobre a Terra. Então aqui eles colocam, não sejam um câncer sobre a terra, e continuam, deixar espaço para a natureza, e repetem deixar espaço para a natureza. Então eles dão muita ênfase nisso aqui. Então para esse povo, esse pessoal que fizeram isso aqui, que construíram as pedras lá da Geórgia, e colocaram esses 10 mandamentos diabólicos aqui, eles adoram a natureza. Então eles são bem claros, não ser um câncer sobre a terra e deixar espaço para a natureza. E como é que se deixa espaço para a natureza? Eliminando 95% da humanidade, né? Então esses 2 mandamentos aqui, eles estão bem interligados, vamos dizer assim, né? Segundo, conduzir a produção sabiamente, aperfeiçoando a aptidão física e a diversidade. Gente, isso aqui é eugenia. Você sabe o que é eugenia? Se você ainda não sabe o que é eugenia, é quando se escolhe um determinado grupo étnico, uma raça, alguém que tem um povo que tem uma crença específica, e você elimina ele. Você elimina aquela população, vamos dizer assim, né, um genocídio, e você escolhe quem pode viver, quem pode continuar, né? Aquele cara do bigodinho que nós sabemos, ele praticou a eugenia, não é mesmo? Ele praticou um genocídio lá muito feio, muito grande, imenso, e ele tinha aquela ideia de os arianos, eles devem sobreviver, estar por cima de tudo, a raça que tem que estar lá em evidência, né? Deve estar lá por cima de tudo. Então isso aqui nada mais é do que eugenia. Vamos conduzir uma reprodução sabiamente. Olha, aperfeiçoando a aptidão física e a diversidade. Então como é que isso vai fazer? Como que isso seria feito? Será que seria com edição genética? Vamos escolher determinadas características, e essas características elas serão a reprodução a partir de agora. A partir de agora só serão reproduzidas pessoas que tenham essas características específicas. Como será que fariam isso? Será que eles eliminariam certas cores que de repente incomodem? Será que eles eliminariam um biotipo específico? Mas como será que seria isso? Edição genética? Sei lá, deixa aí nos comentários se você tem uma opinião. Eu quero muito saber a sua opinião. Bom, a terceira aqui, unir a humanidade por meio de um novo idioma. Um idioma vivo, né? Bom, a Bíblia, para quem conhece a Bíblia, ela fala que no final dos tempos, haveria uma só língua, não é mesmo? Aqui eles querem unir a humanidade por meio de um idioma vivo. Controlar a paixão, olha só, fé, tradição e todas as coisas com razão moderada. Bom, pessoal, é o seguinte, nós sabemos que a paixão ela é sentimento, né?
Paixão, amor, todo aquele sentimento, né? A paixão ela faz parte disso. A fé é razão, né? A fé ela é convicção. A fé ela não é emoção. A fé não é aquela coisa que eu estou feliz, daí eu tenho fé. Eu estou triste, a minha fé acabou. Não, a fé ela é convicção. Quem tem fé no Deus da Bíblia, por exemplo, ele tem fé porque ele lê a Bíblia, Deus vai dando entendimento para ele, e com a razão, com a convicção, ele crê que Deus é real, que Deus ele existe, né? E a fé é um dom de Deus que ele dá a quem quer. Então a fé ela não é paixão. Então aqui, olha, controlar a paixão, fé, tradição e outras coisas com razão moderada. Então, vamos colocar a razão e eliminar os sentimentos, a paixão, né? Mas vamos controlar a fé também. Será que a sua fé seria permitida? Será que a minha fé em um único Deus, que é o Deus da Bíblia, seria permitida? Ou será que teria uma fé específica, escolhida a dedo, e essa fé estaria ali seria imposta aos abaixo de 500 milhões de sobreviventes, né? Controlar a tradição, e tudo isso com base na razão. Bom, existem 2 filmes que eu recomendo para vocês assistirem, né? Qual que é mesmo? Esse aqui. O nome dele é Equus. Ele fala de uma humanidade que não tinha sentimentos. Essa humanidade seriam assim como psicopatas, né? Elas não tinham sentimento, elas agiam por pura razão. Né? Dando aqui um spoiler, eles falam ali que a pessoa... Tem uma cena lá do filme, é isso que eu quero dizer, em que alguém morre, uma pessoa ela morre lá, eu não me lembro de que forma, faz bastante tempo que eu assisti esse filme, a pessoa morre e vem todo mundo ali do escritório correndo, olha pela janela, vê lá o cadáver espatifado no chão, ele cai de um prédio, ou se joga, não tenho bem certeza, e as pessoas, a preocupação delas é como é que nós vamos escolher uma pessoa para substituir esse infeliz que morreu. Elas não têm nenhum sentimento ali de compaixão ou de solidariedade, sei lá, por aquela pessoa morta. A preocupação é como nós vamos escolher um substituto, né? E, seguindo adiante, eles falam que o sentimento é uma doença, né? Daí as pessoas elas ficam doentes, daí tem os protagonistas ali que começam a se amar, né? Começam a gostar um do outro, e eles são considerados doentes, é uma doença. Então os sentimentos ali é uma doença, né? Então será que quando fala aqui em controlar a paixão, será que não seria algo desse tipo? Transformar os sentimentos em uma doença? Se de repente eu amo alguém, eu sou um doente? Se eu tiver qualquer tipo de sentimento, seria eu um doente? Aqui eu indico também um outro filme, ele chama Equilibrium. Esse filme aqui, o sistema ele desenvolve uma droga e todas as pessoas precisam tomar aquilo frequentemente. Aquilo elimina todos os sentimentos que uma pessoa possa ter. Então as pessoas elas agem por pura razão. Então não existe sentimento. Todo sentimento ali é eliminado toda vez que aquela pessoa toma aquela pílula, né? Aquele medicamento, aquela droga, e de repente alguém deixa de tomar e ele passa a sentir novamente e ele acaba se tornando criminoso, porque ele infringe as regras principais, que é não sentir. Então a partir do momento que ele começa a sentir, que ele volta a ter sentimentos, ele é eliminado. Será então que quando se fala em controlar a paixão, seria com o uso de uma droga? Será que esses menos de 500 milhões, que seria o número ideal de indivíduos no planeta, será que controlar a paixão seria drogando cada um deles? Deixa aí nos comentários se você tem uma opinião a respeito, que eu gostaria muito de saber. Proteger povos e nações com leis e tribunais justos. Como eles são justos, não é mesmo? Vamos controlar paixão, fé, tradição. Vamos eliminar 95% da humanidade e somos muito justos, né?
Como será que seria feita essa justiça? Será que seria como naquele filme lá dos Vingadores, Ultimato, quando finalmente lá o Thanos lá, acho que é antes do Ultimato, não tenho bem certeza, ele consegue eliminar metade da sociedade. Depois em um anime, alguém pergunta para ele, mas Thanos, não seria maldade, não foi maldade que você fez? Daí ele fala, não, é que eu escolhi aleatoriamente, então não é maldade, não teve assim um privilegiado. Será que a justiça desse pessoal que quer que tem ao menos de 500 milhões de pessoas no planeta, será que seria tribunais assim aleatórios? Aí por ser aleatórios, nós podemos eliminar com justiça? Deixa aí nos comentários, eu quero saber. Permitir que todas as nações regulem-se internamente. Isso aqui, eu não tenho o que dizer sobre isso aqui. Resolvendo ali, agora resolvendo as disputas as disputas externas em um único Tribunal Mundial. Isso aqui claramente é uma nova ordem mundial, não é mesmo? Se você já ouviu falar sobre nova ordem mundial, um governo que governa o mundo todo, um tribunal, imagina um tribunal que seja capaz de julgar o mundo todo, né? É uma nova ordem mundial, isso é claro. É um tribunal julgando quantos países que existem. Quer dizer, quantos países será que existiriam diminuindo os 8 bilhões de pessoas a menos de 500 mil? Acho que não teria muitos países assim, né? Mas mesmo assim seria um governo mundial, já que seria um tribunal que resolveria aqui os assuntos externos em um único tribunal. Evitar leis insignificantes e funcionários públicos desnecessários. Interessante. Equilibrar os direitos pessoais com deveres sociais. Bom, acho que tem um pouco de socialismo aqui, ou comunismo, né? Valorizar a verdade, a beleza, o amor, procurando a harmonia com o infinito. Isso aqui é meio complicado de se dizer, porque valorizar a beleza e o amor, quando a gente vai para o lado desse pessoal, a gente vê que o amor deles é aquele vale tudo, né? Vale tudo, todo mundo é de todo mundo, ninguém é de ninguém, não tem nada errado mais, tudo é certo, tudo pode fazer. É complicado isso aqui, né? Quando alguém que quer eliminar 95% da população mundial fala em amor, beleza, harmonia, é meio complicado isso, né? E para terminar aqui os 10 mandamentos do Satã, eu volto chega aqui no último, né? Não seja um câncer. Tudo aquilo que for considerado um câncer, ele se enquadra ali nos 95%. Deixar espaço para a natureza, deixar espaço para a natureza. Faz todo sentido. Vamos repetir 2 vezes. Deixar espaço para a natureza, deixar espaço para a natureza. E como é que se deixa espaço para a natureza? Reduzindo a população mundial em 95%, né? Bom, pessoal, mas quem foi que escreveu esses mandamentos aqui? Aqui está valendo, o conteúdo do texto é de autoria do franco-maçom americano Albert Pike. Eu não sei ler inglês, deve ser Albert Pike. Então veja bem, foi um maçom. Eles são tão bonzinhos, tão legais, né? Então, os maçons, né? Esse cara aqui, ele escreveu isso aqui. Mas será que ele tinha alguma relevância? Será que esse sujeito aqui, ele tinha alguma importância? Bom, vamos ver aqui na Wikipédia também, né? É claro que eu vou deixar aqui para você que pode dizer, mas a Wikipédia ela não é confiável. Aqui tem um site maçom, que eu vou deixar aqui para você na descrição, caso você queira dar uma olhada aqui no Albert Pike, o que os próprios maçons dizem sobre ele, né? E eu vou deixar esse outro link aqui também, né, que fala desse sujeito aqui, Albert Galentine Markel, não sei ler isso, mas que foi um grande parceiro do Albert Pike. Esse aqui também é uma página maçom, né? Nada melhor do que um maçom para falar dos próprios maçons, né? Então você pode conferir aqui, mas vamos voltar para a Wikipédia. Aqui fala o seguinte: Pike nasceu em Boston
Bom, eu não quero saber muito desse cara, não, né? Eu não quero, eu não preciso dar esses detalhes. Se você quiser saber mais sobre esse sujeito aqui, né? Sobre a vida lá, pessoal dele, onde ele nasceu, onde ele viveu, onde se formou, beleza. Faça sua pesquisa aí por você mesmo. Mas eu quero te mostrar essa parte aqui, ó. Ele entrou para a Independent Order onde Old Force em 1840 e logo em seguida juntou-se à loja maçônica e tornou-se extremamente ativo nos assuntos da organização. 10 anos depois, é pouquíssimo tempo, ok? Já sendo um maçom do Real Arco e Cavaleiro Templário, né? Isso aqui é meio complicado quando se fala em Cavaleiro Templário, porque tem uma grande controvérsia aqui, né? Atribuir aos Cavaleiros Templários esse título aos maçons. Tem que ir com calma, precisa fazer um estudo mais profundo sobre isso. Mas vamos continuar, não é esse o tema aqui hoje. Mas vamos lá, já sendo maçom do Real Arco e Cavaleiro Templário, no rito de York, foi convencido por Albert McCoy, deve ser Albert McCoy, né, que eu já mostrei para vocês ali na página maçom, a ingressar no rito escocês, indo do 4º ao 32 grau. Né? Em 1855 começou a organizar o rito escocês e terminou o trabalho com apenas 2 anos. Em 1857, o trabalho foi visto como perigosamente rápido e pediu-se que ele levasse mais tempo, revendo o ritual, mas o empenho garantiu que ele fosse investido, né, investido do 3º grau, aliás, do grau 33, que é o grau máximo da maçonaria, né? Existe a maçonaria egípcia que, se eu não me engano, ela tem apenas 7 graus. O 7º grau já é o máximo. Mas essa maçonaria aqui, que é muito mais conhecida, o grau máximo é 33 graus. Então esse cara ele chegou no grau 33 muito rápido. Muito rápido. Tanto é que ele terminou os ritos aqui, os trabalhos exigidos, muito rápido. Então pediram que ele levasse mais tempo. Mas ele fez de novo, ele fez uma revisão lá de tudo, né? E ele chegou aqui, ele foi investido do grau 33 em 1858. E um ano após foi eleito soberano grande comendador da jurisdição do sul do rito escocês em 1859. A revisão do rito foi interrompida pela Guerra Civil Americana e, além disso, o Supremo Conselho, que tinha sede em Charleston, blá 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 blá. Bom, então aqui vocês já viram que esse cara aqui, ele não era qualquer um, né? Esse Albert Pike aqui, ele não era assim um pé de chinelo, um Zé Ruela, um carinha qualquer, um carinha que mora logo ali. Esse sujeito aqui, ele era um sujeito importantíssimo na área da maçonaria, ele era muito inteligente aqui dentro disso que ele se propôs a participar, né? E ele atingiu o grau máximo com bastante entusiasmo, muito rápido, e fala muito sobre ele, é um cara que foi assim, muito importante dentro desse mundo, né? E eu quero ler. Então aqui a gente já viu quem que foi esse sujeito aqui. Então, o cara que escreveu os 10 mandamentos satânicos das pedras da Geórgia foi um cara importantíssimo no meio da maçonaria. Foi o maçom grau 33, Albert Pike. Né? Então, se você quiser saber mais sobre esse sujeito, eu recomendo que você venha aqui no site dos maçons, que você terá uma informação assim, eu acredito que mais pura, mais apurada, e tirará aquela conversa, né? Ah, mas é a Wikipédia não é confiável. Então você pode pesquisar numa página deles mesmo, deixarei o link na descrição. E agora vamos ver um pouco sobre as pedras guias da Geórgia. Bom, eu vou ler um pedaço aqui, não vou ler tudo, né? As pedras guias da Geórgia, Guiderstone, foram um monumento em granito localizado no condado de Albert, Geórgia, Estados Unidos. Nele estavam gravadas 10 frases, que são os 10 mandamentos do diabo. Olha só, nas línguas modernas, inglês, espanhol, swahili, hindi, hebreu, árabe, chinês, tradicional e russo. Né? Então eram aqui nesses idiomas.
E uma pequena mensagem no topo, escrita em 4 línguas, né? Essas 4 línguas aqui, algumas delas aparecem na Bíblia Sagrada, mas elas aparecem assim sempre como povo pagão, povo perverso, povo inimigo do povo de Deus, né? Os babilônios, língua babilônia, sânscrito, grego e hieróglifos egípcios. Então note que aquela laje, né, se eu não me engano, é aqui em cima, no topo, né, como é que está aqui mesmo? Vamos voltar lá. Cadê? Em espanhol. No topo, escrita em 4 línguas antigas. Bom, então no topo não quer dizer necessariamente que elas estivessem escritas aqui em cima. Aqui em cima tinha alguns números que ninguém soube interpretar isso. Tem essa plaquinha aqui que tinha algumas informações sobre o próprio as próprias pedras guias da Geórgia. Ela era astronomicamente posicionada, não era coisa assim de pessoas que não sabiam o que estavam fazendo, né? Agora vamos ver um pouco da história, esse pedacinho aqui é importante. Em junho de 1979, um desconhecido sob o pseudônimo de R.C. Christian comprou um grande terreno e contratou uma empresa, a empresa Alberton Grant Finishing, para que construísse a estrutura. Bom, esse nome aqui, R.C. Christian, é um nome assim que não remete a uma pessoa, uma única pessoa, né? Existia uma especulação, a primeira vez que eu ouvi falar sobre as pedras guias da Geórgia, por exemplo, existia uma especulação que ela apareceu lá misteriosamente, ninguém sabia dizer como é que ela chegou lá e tal, mas aparece um sujeito, né, R.C. Christian, que é um pseudônimo, não é o nome dele, é um apelido, que representa um grupo de pessoas, com certeza, e aqui dá informações que contratou uma empresa e fez esse monumento aqui, que era enorme, era muito grande, muito pesado. Aqui tem algumas medidas, o monumento de 5,87 metros, né, 27, aproximadamente 27 metros cúbicos de granito. As pedras juntas pesavam cerca de... Essa informação aqui, eu não sei se ela está certa, porque se for 107 quilos, está muito leve isso aqui, né? Deve ser 107 mil. Não sei dizer. Aqui eu acho que tem um errinho, não tenho certeza. 107 quilos, a menos que eu esteja entendendo errado essa informação, 107 quilos é o peso de uma pessoa aí um pouquinho mais gordinho do que eu, né? Então, com certeza, não bate. Era uma coisa assim muito grande, muito pesada. Nessa foto, nessa imagem aqui, nós podemos comparar ela com a reta escavadeira, né? Temos aqui uma imagem também, né, de um guindaste aqui. Então, é uma coisa assim bem grande, né? E agora, vamos fazer o primeiro reagindo do canal. Eu recomendo para vocês o canal do Jason Rosa, é um canal muito bom. Esse cara aqui, ele manja muito de muitas coisas. Eu aprendi muito com esse sujeito, estou aprendendo. Recomendo o canal, vai lá, se inscreve, deixa like, compartilha. Então vamos ouvir um pouquinho do que ele tem a dizer. O nosso reagindo vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos reagir a um pedacinho do vídeo aqui do senhor Jason Rosa, que eu respeito muito, tenho grande admiração, e da Débora G. Barbosa, que eu também tenho grande admiração por ela, uma moça assim, muito inteligente, e eles têm opiniões diferentes. Ela acredita que isso aqui, alguém foi lá, alguém que se incomodou muito com isso e detonou uma bomba e explodiu isso, e fez muito bem, né? Afinal de contas, eu concordo com ela, porque eu seria incluído nos 95%, com certeza. Com certeza eu não faria parte lá dos menos de 500 milhões caso essa insanidade satânica acontecesse, né? Então vamos lá, vamos ouvir o senhor Jason Rosa. Ele acredita que o próprio sistema que construiu aquilo ali também destruiu. Então vamos ao nosso reagindo. Deixa eu diminuir aqui que está acelerado. Deixa eu voltar aqui. Já deixa eu diminuir aqui a velocidade também do vídeo da Débora, já está normal. Então vamos ouvir aqui. Olha o que ele está dizendo.
Então, até aqui tá bom. Veja bem o que ele falou. Ele falou se alguém chegou lá e explodiu uma bomba, detonou lá aleatoriamente, escondidos, pode ter sido uma pessoa que se incomodou, né, com isso. Eu sou muito incomodado em saber desses mandamentos aí esquisitos, né? Pode ser sim alguém que se incomodou, daí foi lá e explodiu. Mas o fato de no outro dia, no dia seguinte, eles mandarem um guincho lá, uma retroescavadeira gigante e acabar de demolir tudo, isso aqui remete a uma autoridade, alguém tem que ter o poder de tomar essa decisão e a olhos vistos e à luz do dia, ir lá e terminar de demolir. Isso aqui não é vandalismo, é um trabalho que está sendo feito, um trabalho de demolição. Então isso aqui remete a uma autoridade constituinte que tomou a decisão de fazer isso. Então, com isso, tem-se a suspeita de que as próprias pessoas que construíram esse monumento, o próprio sistema que apoia aquilo ali, ele tenha destruído. De repente, serviu a um propósito, né? Esse propósito ele já foi cumprido e, de repente, o mesmo sistema que construiu e que amava, adorava aquilo ali, né? Que assinava embaixo de todos aqueles mandamentos esdrúxulos, eles podem ter demolido, né? Porque isso aqui é uma demolição, não é um vandalismo. Claro que alegam que era para a segurança das pessoas, já que isso aqui era um ponto turístico, mas existem algumas coisas suspeitas, a área não foi isolada adequadamente. Então, o senhor Gerson Rosa, ele acredita que as próprias pessoas que promoviam isso aqui foram os que demoliram isso aqui, né? Foi uma coisa assim, essa é a opinião dele. E agora nós vamos ver o que a nossa querida Débora tem a dizer. A estrutura, porque Bom, então ela apoia, ela apoiou, tem que ser derrubado mesmo. Essa também é a minha opinião. Isso aí sempre me incomodou. Eu sempre me senti incomodado em saber que existem pessoas que querem reduzir a população mundial a míseras 500 milhões de pessoas, a menos de 500 milhões de pessoas. Deixa eu tomar uma água aqui. Colocando a natureza acima da principal criação de Deus, que é o homem, né, o ser humano. Então eu me sentia muito incomodado com isso, até porque o meu pescoço seria para guilhotina, com certeza. Né? Então eu perdi aqui o pedaço que ela fala, mas ela acredita que alguém foi lá e detonou isso aí por conta própria, não teve nada a ver com o sistema. Não, mas eu vou deixar o link na descrição, você pode ver o vídeo inteiro dela, eu recomendo, ela traz informações assim, muito importantes, ela tem muito conhecimento, e você vai ver claramente a parte que ela acredita que foi o próprio, que não foi os próprios construtores disso aqui que destruíram, e sim alguém que revoltado foi lá e derrubou, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Não, mas para terminar aqui, deixa eu recomendar que vocês visitem a minha livraria no WhatsApp. Aqui temos o Rei Roberto Matamogs, para você que curte uma obra de ficção. Ela está sendo vendida na Amazon, impressa, né? No Hotmart também, em forma de e-book e EPUB. Mas comigo você consegue um preço especial e compra essa obra por R$19,90. É muito barato mesmo. Você faz uma economia de R$ 9,93. É um de dois, isso aqui vai ter uma continuação. É uma história muito boa, muito divertida, tem um dialeto ali diferenciado. E faça lá uma visita e adquira essa obra. Bom, pessoal, por hoje é isso e tchau!